Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 ao 6. E nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel com a tua vida, com a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Com as nossas vidas. Aleluia. Tudo aquilo que nós projetamos, glórias a Deus, teve um propósito diante de Deus. Chegamos até aqui não com conselho de ímpios, mas com o conselho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso acontece, glórias a Deus. Essas coisas aqui, ó, melhorias e mudanças, glórias a Deus, modificações, melhorias para o melhor, não para o pior, glória mas a porque Deus. seguimos o conselho do Senhor, Aleluia, Jesus. não o conselho dos ímpios. O que tem de gente se desgraçando por seguir conselho de ímpio, por cada coisa que eu ouvi no ano que passou, e esse ano do que há de ir adiante. Quantos conselhos contrários vieram? Conselho para abandonar a igreja, conselho para beber, conselho para fumar, conselho para se drogar, conselho para se prostituir, conselho para andar por caminho que parece ser direito, e a Bíblia diz que o final é a morte. É verdade. Muitas pessoas trilharam esses caminhos errados e se desgraçaram no mundo. E outra. Tem pessoas que são que nem os religiosos. Quando os religiosos induziram Judas Iscariote a vender Jesus, que Judas Iscariote viu a besteira que fez, a Bíblia diz que ele volta com as moedas arrependido e vai diante dos sacerdotes, dos religiosos. Pequei, traindo sangue inocente. Sabe o que os religiosos falou? Isso é problema teu com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. A mesma coisa são as pessoas dessa vida. Te induz ao erro, te induz à mentira, te induz ao modernismo. Quando a tua consciência pensa, você vai até as pessoas que te induziram. Eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter errado. E agora? Eles vão dizer assim: isso é problema teu com teu Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Se você quis ouvir o que é errado. Por isso que são mais de 20 anos servindo a Jesus. Eu não paro para ouvir ímpio. Eu não paro para ouvir religioso. Eu paro para ouvir isso aqui, a palavra de Deus e o que vem do céu. A Bíblia é bem clara, irmão. A Bíblia é recheada de conselhos. Aonde nós lemos aqui, olha o que diz a palavra do Senhor. Vou resumir ao máximo porque as horas já se foram. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 etapas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são esses ímpios?
pessoas que uma vez estiveram na igreja, e se afastaram, se desviaram, foram lá para fora. Aí começa-se a chegar o santo, começa a se encostar na santa, e começa a vir com conselhos pervertidos. Se eu estou no teu lugar, fazer assim. Se eu estou na tua vida, eu agir desse jeito. Se Deus está demorando a te dar vitória, chama os meninos que Deus vai resolver. Isso é conselho de ímpio. Porque o conselho que vem de Deus é esperar com paciência no Senhor, que no tempo e na hora certa o Senhor ouvirá e pelejará a vosso favor. Aleluia! Glória a Deus! Que história é essa? Se Deus não resolver, o menino não resolve. Aí veio, nem se detém no caminho dos pecadores, eles que nunca ouviram a palavra de Deus, ou se ouviram e não se firmaram. Aí uma hora dessa está lá no botiquim, está nas drogas, está na prostituição, aí quer colar em cima do santo. Usa a tua vida, vai lá para fora. Você está perdendo a tua juventude na igreja. O que você está fazendo aí dentro? Vira anos e mais anos, é a mesma coisa. Só que o ímpio tem o seu tempo de vida reduzido. Se você bota um ímpio e um santo um do lado do outro, você vai ver que o ímpio envelheceu mais rápido e o santo ele envelhece devagar. Porque o ímpio destruiu o templo que é o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Glórias a Deus. Nós que servimos a Deus não devemos fazer média com ninguém. Só temos que fazer média com Jesus. Só temos que fazer média com Deus. Só temos que estar na palavra do Senhor. Nunca se deter no caminho dos pecadores. Cada um segue seu caminho. Porque aquele que conhece a verdade jamais pode se igualar com o mundo. Aleluia, Jesus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa está ali, está escarnecendo das coisas de Deus, não crê em nada do Senhor, e está a pessoa junto com aquela outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde vai se desviar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se não seguir os preceitos de Deus, Glória a se Deus. não seguir a palavra do Senhor, Glória e se a Deus. não procurar ver aquilo que está escrito, mais cedo ou mais tarde vai se destruir. Quantos que sabia que a Bíblia proibia que o sacerdote, o levita, não pode beber bebida? Foram lá e beberam, e hoje está desviado. Aleluia, verdade. Existem pessoas que estão desistindo de dons e de talento. Glória a Deus. Existem pessoas que estão se desfazendo dos seus instrumentos. De guitarra, de violão, de bateria, do baixo, do teclado, porque desistiram dos dons de Deus. Aleluia. O mundo para eles é mais prazeroso do que fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vivi minha vida inteira no mundo. Desde a minha criancice até os 17 para 18 anos de idade no mundo. Conheci Jesus nos 18 para 19 anos de idade. A única coisa que eu entendi é que eu não ganhei nada no mundo. Perdi a minha infância toda no mundo. O mundo não me ofereceu nada na minha infância. Na minha infância, o mundo só ofereceu funk, discoteca, uma participação na televisão. Glórias a Deus. Uma não, tive 3 participações na televisão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Passa rápido no programa do Xuxa Park. Glórias a Jesus. E eu vi que eu não ganhei nada de
Os meus amigos que achavam que estavam ganhando, que estavam indo adiante, todos eles morreram. Não tem nenhum para contar a história. Um morreu de acidente de veículo, outro morreu de facada, que estava numa festa, outro morreu de bala perdida porque estava no lugar errado e na hora errada, o outro morreu de doença. Aleluia! Nesses dias aí um morreu infartando, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia é bem clara, irmão. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Quando Deus me chamou, há muito tempo atrás, eu estava numa situação muito difícil. Estava vendo coisas acontecendo lá em casa e eu não sabia como resolver. Aleluia! Vai acabar de piorar. Glória a Deus! O diabo aparece para mim e diz: eu destruo você, seus irmãos e sua família. E eu queria saber como vencer o demônio e não sabia como. Não conhecia Jesus. Conforme já falei aqui, a minha família era católico, apostólico, macumbeiro, romano. Quer dizer, ia à igreja católica, ia para uma macumba. Quando acabava esse seriado, aí eles iam, um ia para o botequim e o outro ia para o forró. E assim acontecia. E eu estava no meio disso tudo. Igreja católica e macumba. Eu nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. Glória a Deus! Vim conhecer a Jesus através de uma família que se mudou lá para perto de casa. Deus teve que trazer pessoas de longe para mim conhecer Jesus, porque Deus que morava lá na rua, lá de casa, nunca havia me falado o nome de Jesus. E era um cristão, nunca havia pregado para mim. Não dava nem testemunho. Quando essa família vai para lá, através dessa família eu conheço Jesus Cristo. E quando eu aceito Jesus, muita coisa na minha vida mudou. E a primeira coisa que eu fui procurar entender é quem era esse Jesus. Eu não fiquei procurando entender quem era o pastor do altar. Eu não fiquei procurando entender quem eram os obreiros que estavam no altar. Quem eram os missionários, quem eram aqueles que rodavam, quem eram aqueles que faziam isso e aquilo outro. Aleluia! Eu procurei saber quem era esse Jesus. E foi isso que me firmou. Por isso que a Bíblia diz ainda aqui no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi isso que me firmou em Cristo Jesus. Quando as pessoas vinham até mim dizendo assim: você agora virou religioso, você agora está seguindo o que o pastor diz. Eu falei: eu? Seguiu o que o pastor diz? Se eu seguir o que o pastor diz, meu irmão, eu estou lascado. Eu sigo isso aqui, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é minha regra de fé, de conduta, de receita. A palavra de Deus é tudo. E o mundo e a religiosidade para mim é nada. Aleluia! Aí a Bíblia diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tinha dia que eu estava cansado, estava querendo ler a Bíblia. Aí falava assim: Cid Moreira, eu não vou ler a Bíblia hoje não, você que vai ler a Bíblia para mim. E botava o CD lá do Cid Moreira e ele começava ouvindo a palavra de Deus. O cara lá ouvindo, ele falando, dormia ouvindo a palavra de Deus. Acordava e ele estava encerrando o sermão. Só faltava ele me dar um cascudo: você é preguiçoso, nem para ouvir a palavra de Deus. Estou falando aqui há quase 2 horas que você dormiu. Glórias a Deus. Acordava ouvindo a palavra de Deus, dormia ouvindo a palavra de Deus, de madrugada estava examinando a palavra
Segundo, espírito de discernimento. Terceiro, tenho mais de 20 anos de estrada. Eu não comecei agora. Pessoas chegam para mim entregando até mentira. Eu fico olhando. É mesmo? A pessoa entregou uma mentira para mim e falou: Deus vai pesar a mão em você e você vai morrer. Eu falei: amém, já estou fazendo hora extra na terra. Tempos depois eu vi a pessoa desviada. Tem muita mentira no nosso meio. Existe muita gente falando mentira. Mas graças a Deus que aqui o espírito da mentira não opera. É só o espírito da verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Eu medito nisso aqui, ó. A palavra de Deus. Só me formei em teologia porque o Espírito Santo de Deus mandou se formar, porque senão eu não ia me formar. Estava no monte orando, Deus trouxe uma pessoa e falou: se forme em teologia. Eu falei: está amarrado, diabo. Teologia não. Você está repreendendo o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está mandando eu falar contigo. Que é para você fazer a teologia. Porque lá na frente vão tentar te parar e vão te questionar que você não tem esse dom. E tudo isso aconteceu. Lá na frente, quando Deus começou a me usar com mensagem de arranca-toco. Sabe o que é mensagem de arranca-toco? É aquelas mensagens que diz assim, ó: larga a prostituição, larga o adultério, larga a bebedeira, larga a mentira, larga a idolatria, larga a feitiçaria, porque a Bíblia diz que vai ficar de fora a imoralidade, a abominação, o incesto, a pedofilia, a sodomia, tudo aquilo que a palavra de Deus condena como pecado, vai ficar de fora. Aleluia. Quando eu abri a boca para falar isso numa emissora de rádio em determinadas igrejas também, primeira coisa que eles me questionaram: você não tem condição de falar o que você fala, porque você não tem seminário. Aí eu lembrei do que Deus falou comigo, no ônibus, usando aquele irmão para mim. Faça o teu seminário, se forme, porque lá na frente vão tentar te parar. Tentaram arrancar o meu horário na rádio dizendo: você não tem mais condição, a partir da semana que vem você não fica mais no ar. Você não tem seminário. Na outra semana, peguei o diploma do seminário, quase esfreguei na cara deles e botei assim: o que está escrito aqui? Formatura Gelson Bezerra da Silva, matrícula 33.280, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão, Distrito Federal, Brasília. Esfrega agora na cara de vocês. Ah, tu é formado, tu não falou nada. Não tem que ficar falando da minha vida? Eu tenho que falar da minha vida para alguém? Deus, se Deus não quer falar, nem eu. Aí ficaram sem graça. Não conseguiram me tirar agora. Aí depois tentaram me tirar dos púlpitos para mim não pregar mais. Algumas igrejas começaram a fazer levantamento dizendo: ele não tem seminário, por isso que ele fala desse jeito. Ele tem que fazer um seminário, tem que fazer isso aqui no outro. Não vão mais dar oportunidade. Aí o pastor chegou: irmão, infelizmente o irmão não vai pregar aqui, porque o irmão não tem seminário, e nós estamos sabendo aí dos tipos de mensagens que você prega. Você já viu como é que o nosso tempo hoje está? Essas mensagens não se devem ser pregadas. Puxei a minha carteirinha. Eu até fiz isso uma vez numa emissora de rádio. E também fiz na transmissão ao vivo, por causa do questionador que estava falando lá. Mostrou uma mensagem de arranca-toco. Na transmissão ao vivo, começaram a falar que não tinha formação. Aí eu fiz isso aqui, ó. Aqui é minha carteirinha de formação, pastor. Já que você não quer que eu pregue aí porque eu não tenho seminário, o problema é o seminário, toma aí minha carteirinha. É que eu trago diploma também, para esfregar na sua cara. Ele ficou
muito sem graça. Mas falaram para mim que você não é formado. Eu falei, quem te falou foi o diabo. Não, foi o meu obreiro que falou. Quem te falou foi o diabo. Porque se o teu obreiro fosse de Deus, ele não ia me julgar. Ele ia avaliar o que eu estou pregando, o que eu estou anunciando, e ia ver que é verdade, e a verdade ia o libertar. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem fuge da verdade e quem corre da verdade é porque está em pecado, ou porque está querendo desviar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando eu vejo uma pessoa pregando a verdade Glória a Deus. contra o pecado, eu posso estar até enquadrado em alguma coisa. Para mim, eu não vou perseguir o pregador, o profeta. Porque a Bíblia diz: examinar a profecia e não julgar o profeta. Ainda que falem mentira, estou enquadrado. Quem se precipitou em profetizar, depois segura o preço da profecia. Porque a Bíblia diz assim: ai do profeta que profetizar aquilo que eu não mandei. Existem muitas pessoas falando aquilo que Deus não tem mandado, que está pagando preço. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz no versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, tem pessoa que não granjeia nada, tem pessoa que não corre atrás de nada para ter, e quando vê alguém tendo os dons de Deus, dom de pregar, dom de cantar, dom de tocar, dom de fazer a obra do Senhor, começa a querer perseguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Como aquela fofoca que se levantou: irmão, vai lá, irmão, tira a satisfação, vai acabar com o teu ministério. Meu ministério? Estou nem aí, quem colocou isso em mim foi Deus. A responsabilidade é de Deus, não é minha. Mas, irmão, se sair, se espalhar, acabou. Nem convite para pregar você não vai receber mais. Não estou preocupado com isso não. Estou preocupado não, por mim eu ficava lá atrás do banco, sentado. Eu fiquei lá atrás uma vez, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Deus me jogou no hospital. E lá no hospital Deus falou comigo: você escolhe sepultamento ou voltar para a minha obra. Eu falei: sepultamento. Aí Deus: então tu vai sofrer aqui no hospital. Não, então eu quero voltar para a obra. Se for para morrer direto, eu até vou. Agora, para ficar sofrendo, definhando aos poucos, porque antes de Deus matar, Deus primeiro vai definhar a pessoa. Eu não definhar não, Deus, então eu vou. Aí começou a fofocar. Olha aí, Deus. Não vai tirar satisfação não. Não está em mim. O Senhor falou, está escrito em Romanos, que os dons e a vocação o Senhor dá sem arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é meu, vou ter que prestar conta desse dom. Agora estão falando lá. Se disse é que é o céu. Os faladores, tudo de campo terra. Tem nenhum para somar a história. Uns estão doentes, outros estão aleijados, outros viraram mendigo, outros a igreja fechou, como era aqueles dois pastores, falou que não ia adiante, que eles iam me defamar de igreja em igreja, foram defamando, a igreja deles fecharam, estão no mundo. Glórias a Deus. Ou confiamos ou não confiamos. Ou esse ministério que nós temos, é de Deus ou não é? Ou então eu sou um palhaço, estou aqui só passando tempo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Existe muita gente que eu fui no enterro. E outros que Deus fez eu ir lá ver o enterro. Aleluia, Jesus. Como um jovem, Deus fez eu falar com ele, dizendo assim: rapaz, essas amizades vão te levar para o fundo do poço. Essas amizades que você tem, está de olho no teu comércio, no teu dinheiro e na tua mulher. Quando eu falei mulher, ele pulou. Você está maluco? Não foi nem tão maluco. Eu falo isso com todo respeito a você. Os
Espírito de Deus mandou te dizer aqui agora, se afaste dessas coisas, amizade. Eles vão te levar ao sepultamento. Ele não quis ouvir. Era o único lá na comunidade que mexia na minha bicicleta, mais ninguém. Glórias a Deus. Até hoje, ninguém mais mexe. Depois dele. Quando eu estava pregando na emissora de rádio, terminando a mensagem que eu encerro, um rapaz entra. Irmão, aquele rapaz que você falou com ele, acabou de morrer. Olha que rapaz? O rapaz da bicicleta. Eu coloquei a mão na cabeça para Jesus, o Senhor avisou a ele. E outra, quem levou ele para o sepultamento foram os amigos. Nem tudo que brilha é ouro. Por isso que eu só confio em Deus. As pessoas falam, eu sou teu amigo, estou do teu lado. Mas na hora que a bomba estoura, só fica você e Jesus. Verdade, aleluia. Até os dias de hoje eu tenho visto isso. Aleluia. Na hora que a bomba estoura, todo mundo sai fora. É verdade, glória a E Deus. se não é a mão de Deus em nossas vidas, nós já éramos. Aleluia. Muita gente hoje só está vivo por misericórdia, porque já era para tinha que ter partido há muito tempo. É verdade, aleluia. E Deus ainda está com a sua potente mão segurando a pessoa nessa vida, para que a pessoa venha concluir Glória a a obra Deus. do Senhor. Após a obra Aleluia, concluída, Jesus. Deus recolhe e leva para os céus. Glória a Deus. Aí o versículo 4 ainda diz assim: ó, não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. O ímpio ele pode vir no nosso caminho. O ímpio pode vir com a intenção de querer nos destruir. Mas a Bíblia diz assim: ó, sairão contra ti por um caminho e vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é Eu vi teu uma nome. vez uma pessoa que veio no meu caminho, e aquela pessoa tinha falado com um grande amigo, falou: vou destruir ele agora. Que negócio é esse? Está pensando que ele é o quê? Ele fica se garantindo aí nesse Deus, aí esse Deus não é real, não. E veio. Esse rapaz está maluco até hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Falaram para Deus. mim ir lá orar ele, para ele voltar a ficar santo. Eu falei: não, Deus não mandou orar. Tem coisas que não é para a gente meter a mão, Aleluia, porque senão a Jesus. gente pega vento. Glória a Deus. Eu fui repreendido por Deus no monte. Deus falou comigo: muda a tua oração. A tua oração está atrapalhando eu bater teus inimigos. Peça misericórdia por ti, mas por eles, ore assim: Senhor, faça conforme a tua vontade e não a minha. Aí Deus começou a espalhar os ímpios. Até hoje, por onde eu passo, o homem pode ser perigoso ou não, matador ou não. Quando eu passo, eles dizem: cuidado com esse cara. Esse rapaz é de oração. Ele é servo de Deus. Mas por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. É porque eu procurei separar minha vida do mundo. As coisas do mundo eu detesto. As pessoas eu tenho pena e misericórdia. Eu poder avisar: Jesus salva, quando a pessoa quer ouvir. Quando o ímpio chegou até mim e falou: irmão, me dá uma palavra. Estou desesperado. Eu falei: Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Se você abandonar o mundo, esse teu desespero vai desaparecer. O rapaz ficou arrepiado dos pés da cabeça e falou: irmão, eu sei que você está certo, tem que ir para a igreja. Aquela angústia saiu. E o que você me falou foi da parte de Deus. Porque o Espírito de Deus está em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O versículo 5 ainda diz assim: ó, porque os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, quando chegar o julgamento deles, estão perdidos. Os pecadores, então, nem se falam. Muitos ainda vão conseguir encontrar um arrependimento e abandonar o mundanismo. Outros
O versículo 6 diz assim, para terminar: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus sabe o nosso caminho. Deus nos conhece. Conhece as nossas vidas. Nós não precisamos ficar dando satisfação para ninguém. Temos que dar satisfação para Jesus. Para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem claro aqui. Aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, medite a cada dia. Glória a Confie em Deus. Deus Aleluia, Jesus. no tempo e na hora certa. Deus há de colocar as coisas tudo. Não tema ao homem, não tema ao diabo, não tema a prova, tema só a Jesus. Respeite-se as pessoas. Aleluia, Jesus. Não fique abusando de ninguém. Espere a providência do Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.